tempo leva para que eu encontre a prosperidade tão desejada ou prometida para minha vida? Eu sou o Marcelo, eu vou compartilhar o meu entendimento sobre esse assunto, vou trazer algumas referências bíblicas para dar mais fundamento sobre isso, mas o principal objetivo com esse vídeo, o principal objetivo com esse canal é que a gente juntos tenha argumentos para conduzir uma vida com base no Evangelho, com base no entendimento da palavra, uma vida que nos trará, se existir essa palavra, um bem, uma qualidade de vida melhor, a prosperidade que você deseja, que eu desejo, uma vida segundo o que Deus desenha ou planeja para nós. Vamos lá? Bom, primeiro ponto, quanto tempo leva para alcançar essa prosperidade? Antes de falar do quanto tempo, o que é prosperidade? Prosperidade na Bíblia você vai encontrar ela não como riqueza, não é só riqueza financeira, na verdade ela é mais o fundamento que você tem espiritual, o quanto você se relaciona, como está a sua alma. Tem um versículo que vai me ajudar a validar isso, que é em 3 João, do 1 ao 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então nós temos aqui uma condição, né? Assim como bem vai a tua alma. Desejo que te vá bem em todas as coisas e tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então é um condicional. Primeiro, nós temos que estar bem no mundo espiritual, no aspecto espiritual, coisas internas. Eu acredito que isso é a nossa rocha para que essa prosperidade ela venha e ela se sustente com o tempo. E aí sim você vai entender que você já deve ter visto isso. Pessoas falam que tem um recorte, um vídeo muito famoso, né? Se eu te desse 2 milhões hoje, mas você não acordasse amanhã, você aceitaria? Não, não aceitaria. Então, por que você não valoriza o que você tem? Tem um recorte que é muito forte em relação a esse tema, e também tem outros pontos que você vai ver depoimentos de pessoas falando que a riqueza, ela não deixa, ela destrui a família, ou a família não é feliz. Enfim, o ponto aqui é que a prosperidade não é apenas o dinheiro, ela é muito mais do que isso. Existem outros aspectos da sua vida que são complementos de uma prosperidade, de uma vida boa, de uma vida feliz, de uma vida agradável, de uma vida livre. Então a liberdade não é só financeira, existem outros pontos que fundamentam isso. Dito isso, agora vamos para a segunda etapa, que é o tempo. Eu acredito que a gente tem muita influência sobre o tempo com que as coisas acontecem em nossa vida. A partir do momento que a gente dedica mais tempo, coloca mais energia em cima de algo, aquilo tende a acontecer. Você pode esperar uma riqueza financeira apostando em loteria, apostando em bet. Você pode esperar que isso vai acontecer, porque pode ser que isso aconteça, mas você tem uma probabilidade muito pequena disso acontecer. E a maioria dos casos isso não acontece. Na verdade, acontece o oposto, né? Você tem uma escolha. Você pode escolher esse caminho. Você pode escolher o caminho de trabalhar, de crescer. Você pode, dentro de uma empresa, você pode escolher o caminho de empreender. E nesses dois caminhos, pode ser que um você ganhe conta, pode ser que o outro você quebre. Então, existem riscos em todos os cenários. E também existe tempo e modelos, né? Então, você trabalhando, você pode ganhar um salário mínimo, mas também você pode trabalhar e ganhar 100 mil por mês. Depende do seu nível, o seu cargo, o tempo que você vai levando para que você chegue nesse estágio, estudar, faculdade, crescer, passar por estágio, ser reconhecido, bonificações, premiações, acessar uma empresa multinacional, ou então você empreende e uma pequena loja ela já pode dar 6 mil, 15 mil, 30 mil, você não precisou estudar, ou um negócio digital que tem uma margem maior. Então existem formas de você ter mais influência e controle sobre esse benefício que você quer, essa riqueza. E também a riqueza aqui ela vai entrar num fator de, tem pessoas que ganham 100 mil por mês e não se sentem ricas, tem pessoas que ganham 5 mil por mês e gostariam de ganhar 100 mil por mês para se sentirem ricas. Então existem variáveis. O ponto nosso aqui é entender na sua interpretação e na minha interpretação quais são os argumentos que a gente vai usar para fundamentar um entendimento, uma linha de raciocínio que nos permite evoluir, nos permite ter uma vida boa, uma vida que a gente entende que ela está sendo direcionada para algo que a gente deseja. Eu mesmo estou no meu escritório, esse escritório que era uma agência de marketing para médico, que eu encerrei a operação há cerca de um mês, ela rodou nesse formato
há 3 anos a gente encerrou porque eu não me sentia feliz. É um dos pontos principais, existem outros pontos, mas o principal acredito que seja que eu não me sentia realizado. Eu ganhava um salário, eu tinha um faturamento, mas eu não me sentia bem. E aí eu fiz um planejamento para que eu pudesse, durante um período, procurar um novo negócio, construir algo novo onde eu me sinta mais realizado, onde eu me sinta com mais propósito, mesmo que nesse novo cenário eu comece ganhando menos. Apesar de eu acreditar que por eu estar mais engajado naquilo, eu vou ganhar mais com o tempo, minha qualidade de vida vai ser melhor por isso. E aí a gente tem que ter um cuidado aqui, por isso que eu trouxe a primeira parte, esse fundamento da onde você tem influência, porque também só depender ou só jogar esse argumento, Deus sabe quando vai ser, Deus tem o controle, está na mão de Deus. Eu acredito que deixar tudo na mão dele é uma irresponsabilidade e uma falta de comprometimento da nossa parte. A gente tem que saber ponderar. Em qual momento eu tenho que esperar, em qual momento eu tenho que agir. Se você for pegar na própria Bíblia, você vai encontrar em Gênesis, que fala sobre José, que foi um grande governador do Egito. Antes dele ser governador, ele recebeu uma visão que a família dele se curvaria para ele. E aí ele foi falar isso e a família achou estranho, então os irmãos já não gostavam dele, ele foi jogado pelos irmãos na cisterna, depois foi vendido, foi preso, depois ele foi revelar um sonho, depois se tornou governador. Essa jornada durou pelo menos 13 anos, desde quando ele teve uma promessa até isso se concretizar. Nós temos Davi, que ali, pelos estudos, em 13, 15 anos, ele foi ungido, né, por Samuel, que ele seria um rei, mas levou mais ou menos ali, mais uns 10, 13 anos para que ele se tornasse rei. Teve uma perseguição, inclusive, antes, e teve uma rejeição da família dele antes disso. Nós vamos pegar Isaac, que tinha uma palavra que ele teria um filho, demorou muito, deixa eu confirmar aqui quanto tempo que é. Demorou 20 anos para ele ter filhos. Então José foi 13, depois da promessa, Isaac foi 20, e Davi foi em torno de 13 anos também, depois que ele foi ungido para ser rei. Então as promessas, elas têm um tempo, e esse processo é a preparação, é o tempo que a gente tem que lidar com o que nós temos dentro de nós, seja o nosso ego, seja nossas crenças, seja o nosso preparo. Deus nos prepara para que a gente seja completo antes dessas riquezas, para que quando a gente alcançar elas, nós tenhamos sabedoria para mantê-las e fazer com que elas multipliquem segundo a bênção que Deus nos dá. Tem um caso muito claro disso, que foi com Uzias. Você encontra isso em 2 Crônicas, capítulo 26, você vai ter ali alguns trechos. No trecho 5, você vai ter que, enquanto Uzias, que foi um dos reis, ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Seguindo a leitura, você vai chegar lá em 15 a 16, um pouquinho antes vai ter qual foi a riqueza dele, mais de 300 mil soldados, e aí construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas em torres. Teve uma fama que se espalhou, chegando a muitos lugares distantes, tornando muito poderoso. Esse era Uzias, obediente a Deus, que o fez prosperar. Entretanto, aqui no 16, depois que Uzias se tornou poderoso, o orgulho provocou a sua queda, e ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. Nós temos mais casos disso. Nós temos casos em Timóteo, né? Timóteo foi orientado por Paulo, e ali em 1 Timóteo, capítulo 6, 9 ao 10. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas, em muitos desejos insensatos e nocivos, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muito sofrimento. Vou fazer um destaque aqui, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você deve ter ouvido isso na sua vida já. E o amor ao dinheiro, não o dinheiro. Então, ser próspero financeiramente, ter grandes bens, ter riqueza não é ruim. O dinheiro não é mal. O que é mal é você colocar o amor a ele, você colocar ele como seu servo. E é muito fácil você colocar ele como
colocar ele em um pedestal, principalmente quando você não tem, você tem a necessidade, que aquilo grita mais forte. Eu, nesse período que eu estou construindo um novo negócio, que eu ainda nem sei o que é, que eu ainda nem construí, mas eu creio, através da minha fé em Cristo, que Ele já está trabalhando isso em mim, nas coisas que estão acontecendo na minha vida, que as coisas estão indo bem. Mas se for pensar por lógica, vai bater um desespero. Eu preciso de dinheiro, preciso fazer mais dinheiro, preciso fazer as coisas acontecerem. E aí entra um ponto da gente saber dosar. De onde eu tenho que colocar intensidade para que as coisas aconteçam, de onde eu tenho que entender que Deus está trabalhando, e talvez se eu querer colocar a minha mão ali para intervir, ou fazer do meu jeito, ou seguir os meus caminhos, eu vou estar atrapalhando os planos de Deus e eu vou ter consequências disso. E aí eu vou entrar num fluxo, vou entrar num caminho que não é o que Deus queria para mim, mas eu me coloquei lá. Deus não vai me abandonar por isso, Deus não vai me fazer mal por isso. Ele é justo, Ele vai me cuidar, Ele vai sempre me tratar bem, com muito amor, mas eu posso ser metido e querer colocar. Na Bíblia tem vários casos de pessoas que tentam fazer com que as promessas de Deus aconteçam, mas antes delas acontecerem, eles querem dar uma ajudinha, né? Então eles acabam cometendo pecados por isso, ou grandes erros que afetam e vão ter consequências. Então, nesse ponto, eu coloco que a gente às vezes pode ser ansioso e às vezes a gente pode ser preguiçoso. O que para mim é o mediador desse ponteiro, estou sendo preguiçoso, estou sendo muito ansioso, estou atrapalhando, é uma vida com proximidade e relacionamento com o Espírito Santo. Ele é o mentor, ele é o guia. Se você tem proximidade em relação, consultando ele e interagindo com ele, você vai saber se você está tomando a decisão certa ou se você está no caminho errado. E ele pode te corrigir, indiferente do momento que você está agora. Essas pessoas agora que estão numa decisão, quero pedir a conta para fazer X coisa. Existem outras pessoas que já deveriam ter pedido a conta para fazer X coisa. Existem pessoas que tomaram essa decisão e se arrependeram. Eu acredito que o que vai definir para a sua vida o que é melhor é o Espírito Santo e a sua relação com ele. Mas você tem o total poder de atrapalhar isso. Cuidado com o que você cobiça, ou que você anseia no seu coração, sendo que aquilo talvez seja uma influência de algo que você está recebendo de outras pessoas que mostram para você o que elas querem mostrar. Faça esse exercício. Pare um momento, de preferência no seu quarto, sozinho, ou se você tiver esposa, no momento que você estiver quieto ali, se dormir, e reflita sobre o que realmente você deseja, que é um sonho, que é uma vontade, e o que realmente é aquilo que você está sendo influenciado a desejar, mas não faz parte do seu coração. E quando as coisas acontecerem na sua vida, vai ter pessoas que te fizeram mal, como os irmãos de José, que venderam ele, que fizeram que ele passasse pela escravidão, pela prisão. Quando o pai deles morre, que é Jacó, eles já estão vivendo ali a prosperidade que José consegue propor para a família. Mas os irmãos, eles se sentem amedrontados, porque eles sabem do que eles fizeram de errado, e eles vão falar para José não fazer mal a ele. E aí você vai encontrar isso em Gênesis 50, versículo 20. José responde o seguinte: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Davi, José, Isaac, todas as histórias de promessas que você encontra na Bíblia, você vai ver um tempo de preparação antes. O próprio povo, antes de entrar na Terra Prometida, você vai ver um tempo de preparação antes. E esse tempo de preparação serve para que você aprenda a viver sem se sentir completo, sem se sentir abençoado, sem aquilo que você deseja, para que quando você alcance aquilo, você esteja preparado para entender que aquilo não te manda, aquilo não é você. Você é muito maior do que tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você tem. E quando você olhar para isso, não tente você fazer a justiça ou querer vingar as coisas e as pessoas que fizeram que você passasse por situações. Aprenda a amar. Vou trazer mais um versículo aqui para finalizar. Esse é muito forte, tá? Esse é Mateus, você encontra Mateus, capítulo 18. É uma história contada, uma parábola contada por Jesus,
21 a 35. Eu vou direto no ponto principal da história. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo à prisão, até que pagasse a dívida. Quando os servos, que eram companheiros deles, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de todo o coração o seu irmão. Essa palavra aqui, ela fala sobre o que você pede, que você tem, mas que você não consegue liberar de perdão para os outros, que seriam como seu conservo, tentando você praticar justiça, sendo que você também depende da graça de Deus e do perdão do seu reino. Tenha isso em mente. Finalizo aqui. Se você quer saber mais nossos vídeos da Tilintar, olha aqui no canal, se inscreve, deixa seu curtir, deixa seu comentário. Eu agradeço de coração esse momento que a gente tem junto. Espero que aqui você tenha argumentos para você colocar em reflexão na sua vida, na fase que você está passando. Fique com Deus, um grande abraço. Jesus te ama, Jesus está com você e eu estou aqui para participar da jornada.